na escuridão da estrada. Caminhoneiros relatam o impossível na escuridão das estradas que cruzam o Brasil. Entre curvas traiçoeiras, longas retas desertas e um silêncio interrompido apenas pelo ronco dos motores, surgem relatos que ultrapassam a lógica e desafiam qualquer explicação. Caminhoneiros, homens acostumados a enfrentar madrugadas solitárias, tempestades inesperadas e quilômetros intermináveis, carregam consigo memórias que não cabem apenas na experiência comum de dirigir. São histórias que nascem do inesperado, encontros que deixam cicatrizes profundas na mente de quem os viveu e que, mesmo quando contados anos depois, ainda carregam a mesma intensidade do momento em que aconteceram. O que será que há nas estradas à noite que desperta tanto medo? Será apenas fruto do cansaço e da imaginação exausta? Ou existe algo muito mais sombrio espreitando na escuridão à espera de uma nova vítima? O mais intrigante é que esses relatos não vêm de pessoas comuns, mas de profissionais que conhecem cada detalhe da estrada. Homens que aprenderam a identificar cada ruído do caminhão, cada sombra projetada pela luz dos faróis, cada sinal de perigo à frente. E ainda assim, em determinados momentos, nem mesmo toda essa experiência foi suficiente para explicar o que viram. Há quem jure ter transportado passageiros que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Outros afirmam ter seguido faróis que nunca existiram. E alguns relatam presenças ao lado da boleia, observando em silêncio, como se esperassem a hora certa para se revelar. Essas histórias, contadas em rodas de conversa em postos de gasolina ou nos intervalos solitários de uma parada obrigatória, carregam em comum a mesma atmosfera de mistério, medo e dúvida. Quanto mais são compartilhadas, mais se espalham, ganhando versões diferentes, mas mantendo a essência perturbadora de que algo realmente acontece quando a estrada se torna território da escuridão. Os caminhoneiros, mesmo tentando racionalizar, sempre chegam ao mesmo ponto. Há experiências que não se explicam, que vão além de qualquer lógica e que deixam marcas eternas em quem as viveu. E é exatamente nesse território desconhecido que vamos entrar agora. Você ouvirá relatos reais, testemunhos de homens que não têm nada a ganhar inventando histórias, mas que ainda carregam a voz trêmula ao reviver cada detalhe. Prepare-se para percorrer as estradas mais sombrias através das palavras de quem já enfrentou o medo no coração da noite. A cada história, a tensão aumenta, a dúvida cresce e a certeza de que a estrada guarda segredos se torna impossível de ignorar. Se você acha que já ouviu de tudo, este vídeo vai mostrar que a verdade pode ser muito mais perturbadora do que qualquer lenda inventada. No primeiro relato, um caminhoneiro veterano com mais de 2 décadas de estrada descreve uma noite em que tudo parecia seguir a rotina habitual. Ele havia deixado o interior de Minas Gerais e seguia rumo ao litoral paulista, transportando uma carga de alimentos perecíveis. O cronograma era apertado, mas nada fora do comum para alguém acostumado com prazos e madrugadas. A rodovia estava praticamente deserta, iluminada apenas pelo feixe dos faróis e pelas placas que se sucediam a cada quilômetro. Era pouco depois das 2 da manhã, quando algo começou a chamar sua atenção. À frente, ele viu o vulto de uma mulher caminhando sozinha, no acostamento, vestida de branco. O caminhoneiro reduziu a velocidade instintivamente, acreditando que poderia ser alguém em perigo, talvez uma vítima de acidente ou até mesmo alguém pedindo ajuda. Ao se aproximar, notou o olhar fixo e vazio dela, como se estivesse perdida no próprio mundo. Ele então fez o que muitos fariam. Parou o caminhão alguns metros adiante e ofereceu carona. A mulher entrou em silêncio, sem pronunciar uma única palavra, e se acomodou no banco do passageiro.
Nos primeiros minutos, a única coisa que preenchia a cabine era o som constante do motor. O caminhoneiro tentou puxar conversa, perguntou se ela precisava de ajuda, para onde ia, mas nenhuma resposta veio. Apenas aquele silêncio profundo, perturbador, que parecia cada vez mais pesado. Até que, em um momento, ele desviou o olhar por alguns segundos para mudar a marcha, e quando voltou a encarar o banco do passageiro, ela simplesmente não estava mais lá. O banco estava vazio, como se nunca tivesse sido ocupado, sem nenhum sinal de que alguém havia entrado. O choque foi imediato. O caminhoneiro parou no acostamento, saiu do veículo e olhou em volta, tentando encontrar algum sinal da passageira misteriosa. Nada. Apenas a estrada deserta, o vento cortando a madrugada e o som distante de um animal noturno. Ele voltou para a cabine ainda em estado de confusão, tentando entender se aquilo havia realmente acontecido ou se era apenas fruto do cansaço. No entanto, o que o deixou realmente marcado foi perceber que o cinto de segurança do passageiro ainda estava puxado para frente, como se tivesse sido usado instantes atrás. Esse relato, repetido inúmeras vezes por ele em conversas com colegas de profissão, sempre provoca o mesmo arrepio. Não apenas pela impossibilidade do desaparecimento em si, mas pela sensação clara de que aquela mulher jamais fora uma passageira comum. Alguns acreditam que ela seria a lembrança de uma vítima de acidente na mesma rodovia, condenada a vagar eternamente à espera de quem lhe ofereça uma carona. Outros dizem que ela é apenas um reflexo da mente exausta, um produto das longas horas de direção e da solidão esmagadora da estrada. Mas, para o caminhoneiro que viveu essa experiência, não há dúvida. Alguém entrou naquela boleia e alguém desapareceu diante de seus olhos, sem explicação. O segundo relato vem de um jovem caminhoneiro que havia assumido recentemente a profissão, cheio de energia e disposição, para enfrentar o que muitos chamam de escola da vida na estrada. Naquela noite, ele transportava uma carga de equipamentos industriais pelo interior do Paraná, em um trecho conhecido por ser pouco movimentado e coberto por uma densa neblina que parecia engolir tudo ao redor. Eram quase 3 da manhã quando, ao atravessar um longo trecho de mata fechada, ele começou a perceber algo incomum: 2 faróis atrás de si, acompanhando o caminhão de perto. No início, pensou se tratar de outro veículo que, por algum motivo, não fazia a ultrapassagem. No entanto, conforme o tempo passava, os faróis permaneciam na mesma distância, nunca se aproximando nem se afastando. Tentando quebrar o clima estranho, ligou o rádio e aumentou o volume, mas o desconforto crescia a cada minuto. Depois de quase 20 minutos sendo seguido, resolveu reduzir a velocidade, esperando que o carro passasse. Mas, para sua surpresa, quando olhou novamente pelo retrovisor, os faróis simplesmente tinham desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. Aliviado por alguns instantes, voltou a acelerar, convencido de que talvez tivesse se confundido com reflexos da neblina. Só que a tranquilidade durou pouco. Poucos quilômetros adiante, os faróis voltaram a surgir, agora mais próximos, intensos, quase ofuscantes. O coração disparou. O caminhoneiro sentiu um medo que jamais havia experimentado, e a sensação de que não estava sozinho se tornava insuportável. Decidido a encarar a situação, parou bruscamente no acostamento e saltou da cabine para confrontar o motorista do suposto carro. O silêncio foi absoluto. A estrada estava vazia, sem nenhum veículo atrás, sem nenhum som além do motor ainda ligado. Ele ficou parado no meio da pista, encarando o vazio da estrada coberta pela neblina, tentando compreender como algo tão real poderia simplesmente desaparecer diante de seus olhos. Voltou para o caminhão com as mãos trêmulas e o corpo tomado por uma estranha mistura de medo e incredulidade. Seguiu viagem, mas não conseguiu mais se concentrar na estrada.
O retrovisor, que antes era apenas um instrumento de segurança, se tornara uma armadilha de ansiedade, um lembrete constante de que a qualquer momento aqueles faróis poderiam reaparecer. Anos depois, ao compartilhar a experiência com outros caminhoneiros em uma parada de estrada, descobriu que não estava sozinho. Vários colegas afirmavam já terem visto os mesmos faróis misteriosos, sempre em locais diferentes, sempre em noites silenciosas e carregadas de neblina. Alguns acreditam que é o espírito de motoristas que perderam a vida em acidentes, vagando sem destino. Outros veem nisso um presságio de mau agouro, um aviso para quem insiste em desafiar a madrugada. Seja qual for a explicação, o jovem caminhoneiro nunca mais conseguiu dirigir de madrugada sem sentir o peso daquela presença invisível refletida em seus retrovisores. O terceiro relato pertence a um caminhoneiro mais velho, conhecido entre os colegas por sua calma e pela habilidade em lidar com situações difíceis na estrada. Era um homem acostumado a enfrentar tempestades violentas, mecânicas imprevisíveis e até assaltos, mas havia uma noite específica que ele jamais conseguiu esquecer, porque nada se comparava ao que viveu naquele trecho deserto do interior de Goiás. A viagem era longa e a madrugada avançava lentamente quando uma forte chuva começou a cair, reduzindo drasticamente a visibilidade. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, mas parecia inútil diante da intensidade da água que despencava do céu. Enquanto avançava com cautela, percebeu uma figura solitária no meio da pista, acenando desesperadamente para que ele parasse. Pela silhueta, parecia ser um homem jovem, encharcado e com as roupas coladas ao corpo pela chuva. Movido pela humanidade que sempre carregou, o caminhoneiro reduziu a velocidade e parou alguns metros à frente, acreditando estar diante de alguém que precisava de ajuda urgente. Quando o suposto rapaz se aproximou, o motorista abriu a porta e o convidou a entrar, estendendo até mesmo um casaco para que ele pudesse se aquecer. Mas o que aconteceu em seguida fez seu coração quase parar. No exato momento em que a figura colocava o pé no estribo do caminhão, uma onda de frio atravessou a cabine, tão intensa que fez o vidro embaçar instantaneamente. O caminhoneiro se virou para olhar o rosto do rapaz, e tudo o que viu foi uma expressão distorcida, com olhos escuros demais para refletir em qualquer traço humano e um sorriso tão largo que parecia antinatural. Em choque, ele recuou instintivamente e fechou a porta com força, acelerando o caminhão sem pensar duas vezes. Pelo retrovisor, ainda conseguiu enxergar a figura parada no meio da pista, imóvel, observando-o desaparecer na escuridão. Durante quilômetros, o caminhoneiro dirigiu em pânico, sem ousar olhar para os lados. O mais assustador, no entanto, veio minutos depois, quando olhou para o banco do passageiro e percebeu gotas de água escorrendo no estofado, como se alguém encharcado tivesse realmente se sentado ali. O detalhe foi o suficiente para fazê-lo acreditar que aquilo não fora apenas fruto da sua imaginação ou um truque da chuva. Ele nunca conseguiu explicar como aquelas gotas apareceram, mas até hoje jura que sentiu a presença de algo ao seu lado naquela madrugada. Quando contou a história a outros colegas, muitos disseram que já haviam ouvido relatos parecidos em trechos diferentes do país. Figuras humanas pedindo carona em meio à tempestade, sempre com aparência estranha e desaparecendo de forma inexplicável. Para alguns, essas aparições são entidades presas entre dois mundos, condenadas a reviver seus últimos instantes de vida. Para outros, são apenas manifestações do medo mais profundo que a estrada pode provocar em um homem solitário, exposto à escuridão e às forças da natureza. Seja qual for a explicação, o caminhoneiro nunca mais parou para atender alguém em meio à chuva, preferindo conviver com a dúvida do que arriscar reviver aquele encontro perturbador. O quarto relato
vem de um caminhoneiro acostumado a transportar cargas pesadas pelo sertão nordestino, onde o calor do dia é sufocante e a solidão das noites parece multiplicar os próprios pensamentos. Ele conta que certa vez seguia por uma estrada pouco movimentada, sem iluminação e com longos trechos de terra batida. O relógio marcava quase 4 da manhã quando percebeu algo incomum. Uma pequena luz no horizonte, dançando de forma irregular, como se fosse uma lamparina suspensa no ar. Pensou de início que poderia ser um motociclista com farol defeituoso. Mas conforme se aproximava, a estranha luz parecia se mover de maneira independente, sem obedecer à lógica de um veículo. Intrigado, reduziu a velocidade e manteve os olhos fixos naquilo, até perceber que a luz não vinha na sua direção, mas acompanhava o caminhão lateralmente, como se deslizasse pelo mato ao lado da estrada. O coração acelerou. Quanto mais ele acelerava, mais a luz acompanhava. Quando diminuía, ela diminuía junto. Era como se estivesse sendo observado de perto, vigiado por algo invisível. Decidido a enfrentar o que fosse, o caminhoneiro parou bruscamente o veículo, desligou o motor e desceu da boleia. A noite estava silenciosa, o vento carregava apenas o som distante dos insetos e o farol do caminhão iluminava um pedaço estreito da estrada. Mas a luz ainda estava lá, imóvel, a poucos metros de distância, flutuando entre as árvores. Tomado por uma mistura de medo e curiosidade, deu alguns passos em direção a ela, até que a lamparina começou a se mover lentamente para dentro do mato, convidando-o, quase como se o estivesse chamando. Por instantes, ele sentiu um impulso incontrolável de seguir aquela luz, de descobrir o que havia além da escuridão. Mas um arrepio percorreu seu corpo de forma tão violenta que o fez voltar à razão. Apavorado, correu de volta para a cabine, ligou o motor e partiu em disparada, tentando afastar-se o máximo possível daquele fenômeno. Só depois de muitos quilômetros ganhou coragem de olhar pelo retrovisor. A estrada estava vazia, mas dentro dele permanecia a certeza de que, se tivesse seguido aquela luz, talvez nunca mais tivesse voltado. Com o tempo, ao contar o ocorrido em rodas de conversa, descobriu que muitos colegas já haviam visto as mesmas luzes misteriosas em diferentes pontos do interior do país. Alguns as chamam de Mãe do Ouro, outros de fogo fátuo, fenômenos que, segundo os mais céticos, são apenas reações químicas do solo. Mas entre os caminhoneiros, a versão mais aceita é a de que essas luzes seriam espíritos errantes, armadilhas para atrair os desavisados para dentro do nada. A lição que ele tirou dessa noite foi simples. Quando a estrada escura lhe mostrar algo que parece um convite, nunca aceite. O quinto relato pertence a um caminhoneiro que transportava madeira pelo interior do Mato Grosso, em uma daquelas viagens que parecem intermináveis, cruzando áreas isoladas e florestas densas que à noite se transformam em verdadeiros labirintos de sombras. Ele conta que em certa madrugada, após dirigir por quase 10 horas seguidas, decidiu parar em um ponto conhecido da estrada para descansar. Era uma pequena clareira usada por motoristas para pausas rápidas, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. O local estava completamente silencioso, tão quieto que até o som do vento parecia abafado. Ele desligou o motor, reclinou o banco e fechou os olhos, acreditando que teria alguns minutos de paz antes de seguir viagem. Mas o descanso não veio. Poucos minutos depois começou a ouvir passos lá fora, como se alguém caminhasse ao redor do caminhão. A princípio, pensou que fosse outro motorista chegando, talvez procurando espaço para estacionar. No entanto, quando abriu os olhos e olhou pelos retrovisores, não viu nada. Apenas o breu absoluto da mata. Tentou ignorar, mas os passos continuaram, cada vez mais próximos, contornando o veículo como se algo invisível o estivesse rodeando.
O caminhoneiro decidiu então acender os faróis para clarear o local. Nada apareceu, nem pessoas, nem animais. O chão de terra não mostrava pegadas, mas o som continuava, firme, constante, agora acompanhado de um leve arranhar na lataria do caminhão. O medo começou a tomar conta. Sentiu o coração disparar, as mãos suarem e uma sensação de que não estava apenas sendo observado, mas testado, como se algo quisesse medir sua coragem. Desesperado, ligou o motor e acelerou, mesmo sem estar totalmente descansado. Enquanto deixava a clareira para trás, um último detalhe o fez perder o fôlego. No retrovisor, ele jura ter visto uma sombra alta e magra parada no meio da estrada, imóvel, como se o observasse partir. O que mais o impressionou foi a proporção da figura, que parecia grande demais para ser humana, quase tocando as copas das árvores. Durante anos, ele evitou voltar àquele ponto da estrada, e sempre que alguém mencionava a clareira, mudava de assunto. Outros caminhoneiros já relataram situações semelhantes na mesma região. Sons inexplicáveis, sombras enormes e a sensação esmagadora de estar sendo caçado por algo invisível. Para muitos, trata-se apenas de imaginação alimentada pelo cansaço extremo. Mas para quem esteve lá, a experiência é impossível de esquecer. O caminhoneiro conclui dizendo que, naquela noite, aprendeu que o maior erro de um homem solitário na estrada é acreditar que está realmente sozinho. O sexto relato vem de um caminhoneiro gaúcho acostumado a cruzar a BR-116, uma das rodovias mais extensas e movimentadas do país, conhecida não só pela intensidade do tráfego, mas também pelos inúmeros acidentes fatais que marcaram sua história. Ele conta que certa madrugada dirigia em um trecho quase vazio, quando a chuva começou a cair de forma fina e constante, criando um reflexo prateado no asfalto. Até aquele momento, era apenas mais uma noite comum. Porém, quando entrou em uma curva longa e silenciosa, percebeu uma cena que faria sua vida mudar para sempre. À beira da estrada, uma caminhonete capotada estava virada de lado, com os faróis ainda acesos. O caminhoneiro freou imediatamente, movido pela responsabilidade de prestar ajuda. Com cautela, estacionou no acostamento, pegou a lanterna e desceu. Aproximando-se do veículo, notou algo estranho. Apesar do estado de destruição, não havia marcas recentes de frenagem no asfalto, nem sinais de que o acidente tivesse acabado de acontecer. O silêncio em torno era perturbador, como se o tempo tivesse parado. De repente, ele ouviu um pedido de socorro, uma voz fraca e arrastada vindo de dentro da caminhonete. Acelerou os passos e apontou a luz para o interior, mas não encontrou ninguém. Apenas bancos rasgados, vidros quebrados e um volante torto. A voz, no entanto, continuava chamando, agora mais próxima, quase ao lado do seu ouvido. Em pânico, recuou alguns passos, iluminando cada canto, até que a lanterna captou, por um instante, a imagem de um homem ensanguentado sentado no banco do motorista, com os olhos fixos nele. Num piscar, a figura desapareceu, restando apenas o veículo abandonado. O caminhoneiro voltou para a cabine tremendo, acelerou e não olhou mais para trás. Dias depois, ao comentar com colegas sobre o ocorrido, descobriu que aquela caminhonete não era novidade. Muitos já tinham visto o mesmo veículo capotado naquele trecho, sempre da mesma forma, sempre com os faróis acesos, e em todos os relatos havia a presença de uma vítima pedindo socorro. Alguns dizem que o acidente realmente aconteceu anos atrás e que as almas presas ao veículo continuam repetindo a tragédia noite após noite. Outros acreditam que se trata de uma ilusão coletiva provocada pela mente exausta. Mas o que ninguém consegue explicar é como tantos homens diferentes descrevem exatamente a mesma cena, nos mínimos detalhes. Desde aquela madrugada, o caminhoneiro evita passar sozinho por aquele trecho da BR-116. Sempre que precisa cruzá-lo, prefere fazê-lo durante o dia, quando a estrada está cheia e o sol parece dissipar qualquer sombra.
Para ele, a lembrança do homem ensanguentado olhando em silêncio ainda é tão real quanto o volante em suas mãos. Uma prova de que nem todos os fantasmas das estradas estão apenas na imaginação. O sétimo relato chega de um caminhoneiro do interior de Minas Gerais, acostumado a percorrer estradas estreitas que cortam regiões de mata densa. Ele lembra de uma noite especialmente escura, quando a lua estava encoberta por nuvens densas e o silêncio ao redor parecia absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor. Ao passar por um trecho isolado, percebeu uma luz distante que oscilava entre as árvores. Inicialmente pensou se tratar de outro veículo, mas a luz não se movia como um farol comum. Era intermitente, quase pulsante, chamando a atenção de forma hipnótica. Conforme se aproximava, a sensação de desconforto aumentava. Um vento frio começou a atravessar a cabine, carregando odores indefinidos, uma mistura de madeira molhada, fumaça e algo mais que não conseguia identificar. O caminhoneiro sentiu o instinto gritar que algo estava errado. Então, entre a luz e as sombras das árvores, surgiu uma silhueta de alguém andando no meio da estrada. Não era humano da forma convencional. Os movimentos eram precisos, quase robóticos, e a figura parecia flutuar levemente sobre o chão molhado. O coração disparou, mas o caminhoneiro manteve o controle, tentando racionalizar. Ele chamou, acendeu e apagou os faróis, acelerou e reduziu a velocidade, mas a figura continuava ali, seguindo a mesma cadência que ele mantinha. Era como se a estrada estivesse moldando a presença dela, antecipando cada passo, cada movimento, mantendo sempre a distância exata para ser vista sem ser alcançada. O rádio começou a chiar, e sons incompreensíveis preencheram a cabine, ressoando de forma sincronizada com os batimentos do coração. O ar ficou pesado, quase sólido, e a mente buscava explicações lógicas que não existiam. Durante minutos que pareceram eternidades, o caminhoneiro cruzou com a figura em várias curvas, cada encontro deixando a sensação de estar em um jogo invisível, onde o adversário observava, avaliava e decidia cada segundo. Cada sombra alongada, cada reflexo no retrovisor parecia repetir a presença da figura, multiplicando o efeito de tensão e desorientação. A estrada parecia consciente, ativa, moldando sua experiência e testando sua sanidade. Quando finalmente a luz e a figura desapareceram, o caminhoneiro sentiu que algo permanecia observando, mesmo sem forma, invisível e silencioso. Ele concluiu que certas rodovias não são apenas caminhos de asfalto, mas espaços onde o real e o sobrenatural coexistem. As experiências dessa noite ficaram gravadas em sua memória como um lembrete permanente de que a escuridão pode criar seres e sombras que desafiam a lógica e que atravessar a estrada sozinho é um convite ao desconhecido. Desde então, ele evita passar por aquele trecho sozinho, e cada quilômetro percorrido à noite carrega a lembrança daquela silhueta, da luz pulsante e do vento carregado de sinais que jamais poderiam ser ignorados. O oitavo relato vem de um caminhoneiro do sul do país, conhecido por atravessar estradas que cortam áreas rurais isoladas e antigas rodovias de terra. Ele recorda de uma noite em que a neblina se espalhava pelo asfalto, tornando visibilidade quase nula, e o farol do caminhão parecia devorar o espaço à frente sem revelar nada além do branco fantasmagórico da neblina. A cada quilômetro percorrido, o som do motor parecia ecoar de maneira estranha, dobrando-se nos lados da estrada, produzindo ecos que não correspondiam ao movimento real do caminhão. Em determinado trecho, ele percebeu um carro parado na beira da estrada, quase invisível, com os faróis apagados. A princípio,
Pensou em algum veículo quebrado, mas à medida que se aproximava, o carro parecia se materializar e desaparecer, alternando entre visível e ausente de forma impossível. Então, uma figura surgiu dentro da neblina, de aparência indistinta, como se fosse uma sombra humana projetada pelo reflexo do farol. O caminhoneiro sentiu que não podia desviar os olhos. A presença o analisava, observando cada gesto, cada mudança de velocidade. A tensão psicológica aumentou quando sons começaram a surgir do nada. Passos leves ao lado do caminhão, sussurros incompreensíveis que pareciam reproduzir frases que ele nunca ouvira antes, mas que despertavam uma estranha sensação de familiaridade. Cada tentativa de racionalização falhava. A neblina se comportava como se tivesse vida própria, moldando o espaço ao redor, escondendo e revelando elementos de forma deliberada. Cada curva, cada árvore, cada detalhe parecia parte de um teste silencioso. O rádio começou a chiar de forma irregular e sons quase musicais surgiam em meio à estática, seguindo o ritmo do coração do caminhoneiro. A cabine se tornou uma arena de tensão, onde cada som, cada reflexo no vidro e cada sombra se transformavam em sinais que ele não podia ignorar. Ele percebeu que o impossível se tornava tangível. O carro que surgia e desaparecia, a figura indistinta que acompanhava o caminhão, a neblina que se movia de forma própria. Tudo parecia conectado, como se a estrada estivesse viva, observando, testando e reagindo à sua presença. Quando finalmente conseguiu sair do trecho de neblina, a sensação de alívio foi parcial. O caminho parecia normal, mas a lembrança da figura, do carro que não deveria existir e dos sons impossíveis permanecia viva em sua mente. Ele sabia que a estrada tinha mais histórias do que se podia imaginar e que à noite certas rodovias se transformam em portais para experiências que desafiam toda a lógica. A consciência de que algo invisível acompanha cada quilômetro percorrido tornou-se uma lembrança permanente e desde aquela noite ele nunca mais atravessou aquele caminho sozinho. A experiência reforçou a ideia de que a estrada não é apenas um caminho físico, mas um espaço onde realidade e sobrenatural coexistem de forma perturbadora. O nono relato vem de uma estrada que corta áreas montanhosas, famosa por seus acidentes inexplicáveis e histórias de desaparecimentos. Um caminhoneiro descreveu uma noite em que a neblina densa e o silêncio absoluto transformavam o trajeto em algo surreal. O motor do caminhão vibrava de maneira estranha, como se refletisse uma presença que não podia ser vista, mas que se fazia sentir em cada movimento do volante. A sensação de ser observado tornou-se intensa quando, ao virar uma curva, percebeu uma sombra que parecia caminhar sobre o asfalto sem se apoiar no chão. Era humanoide, mas deformada de maneira impossível, com contornos que se esticavam e se dobravam como se a própria realidade ao redor fosse maleável. Enquanto seguia, o rádio começou a chiar e sons indecifráveis surgiam em meio à estática, como se uma voz antiga tentasse se comunicar. Cada chiado e cada padrão repetitivo despertavam um misto de medo e fascínio, mantendo o caminhoneiro alerta e em estado de tensão constante. O ar dentro da cabine parecia mais denso e a percepção do tempo se alterava. Segundos pareciam eternidades e minutos desapareciam sem explicação. Cada farol distante que surgia no horizonte não era apenas luz, mas um aviso silencioso de que a estrada tinha regras próprias, desconhecidas e implacáveis. Em um trecho especialmente isolado, uma figura surgiu à margem da estrada, parada como se estivesse esperando o caminhoneiro passar. Cada reflexo no retrovisor ampliava a presença, criando a ilusão de múltiplas figuras que surgiam e desapareciam sem padrão. A mente do motorista lutava para racionalizar, mas cada tentativa se mostrava inútil. O medo era palpável, mas havia uma curiosidade irresistível.
Uma necessidade de compreender a lógica que parecia escapar completamente. Cada som do motor, cada estalo do caminhão, cada sussurro no vento transformava-se em uma mensagem codificada, uma comunicação de algo que transcende a compreensão humana. A estrada parecia reagir a cada decisão. Quando ele acelerava, a sombra diminuía a distância. Quando freava, parecia se aproximar ainda mais. A percepção do espaço e do tempo se distorcia, criando a sensação de estar preso em um ciclo invisível, onde passado, presente e futuro coexistiam em uma única experiência contínua. Ao atravessar um trecho de serra, ele percebeu marcas no asfalto que não poderiam ter sido feitas por nenhum veículo. Pegadas que surgiam do nada e desapareciam antes que pudesse examiná-las. Faróis que surgiam e desapareciam. Sons que não tinham origem. Tudo se combinava em um padrão impossível de ignorar. Quando finalmente deixou aquele trecho, a sensação de alívio era parcial. Ele sabia que o que experimentara não se tratava apenas de cansaço ou solidão, mas de algo que transcende a realidade física. Cada quilômetro percorrido carregava a lembrança da presença invisível, um lembrete de que a estrada não é apenas caminho, mas um espaço onde o impossível se manifesta, testando sanidade, coragem e percepção. Desde aquela noite, ele jamais atravessou aquele trecho sozinho, carregando a certeza de que certas estradas guardam segredos que desafiam toda a lógica humana. O 10º relato ocorre em uma rodovia deserta, marcada por curvas sinuosas e penhascos que se perdem na neblina da noite. Um caminhoneiro veterano descreveu uma experiência que transformou sua percepção da estrada para sempre. Ele seguia sozinho, o ronco do motor ecoando em meio ao silêncio profundo, quando percebeu movimentos estranhos nas laterais da estrada. Árvores inclinavam-se de forma incomum, projetando sombras que pareciam observá-lo, e faróis distantes surgiam e desapareciam sem padrão, como se brincassem com sua mente. A sensação de que algo acompanhava cada quilômetro percorrido tornou-se insuportável, misturando medo, fascínio e uma tensão que apertava o peito. Ao atravessar um trecho de serra, notou um vulto parado à margem da estrada, imóvel, mas com contornos que pareciam se estender e se contrair de maneira impossível. Cada reflexo no retrovisor reforçava a presença, criando a ilusão de que múltiplas figuras surgiam simultaneamente, todas observando cada movimento do caminhão. O rádio, que estava desligado, começou a chiar com sons desconexos, emitindo padrões que pareciam seguir o ritmo da respiração do caminhoneiro. Cada chiado era interpretado como uma mensagem, como se algo invisível tentasse se comunicar de maneira sutil, testando sua atenção e coragem. O ar dentro da cabine tornou-se mais pesado e o tempo parecia perder toda linearidade. Curvas e retas repetiam-se de forma impossível, criando a sensação de estar preso em um ciclo interminável. As marcações na estrada mudavam de lugar quando ele olhava de novo, como se a própria realidade estivesse sendo manipulada por uma força que não podia ser vista. Em um momento de distração, sentiu um tremor no volante que não podia ser atribuído ao terreno. A sensação de que a estrada reagia a cada decisão sua se tornou esmagadora. Cada aceleração, cada freada, cada ajuste no volante parecia ser observado e medido. A tensão atingiu seu ápice quando a figura avançou em direção ao caminhão, mas sem cruzar totalmente a estrada. A luz dos faróis não revelava rosto nem corpo, apenas contornos impossíveis, sombras que desafiavam qualquer lógica. O caminhoneiro sentiu que estava diante de algo que não era deste mundo, algo que interagia diretamente com ele, manipulando espaço, tempo e percepção.
A cada quilômetro percorrido, a experiência se tornava mais intensa e ele sabia que estava diante de uma presença invisível que determinava os limites de sua sanidade. Mesmo ao deixar a rodovia e retornar à civilização, a sensação de ser observado não desapareceu. Cada sombra, cada farol distante e cada som inesperado carregava a lembrança daquele encontro. Ele jamais atravessou aquele trecho sozinho novamente, consciente de que algumas estradas funcionam como portais, espaços onde o real e o impossível coexistem e onde certas presenças permanecem, invisíveis, mas sempre perceptíveis àqueles que ousam desafiá-las. O episódio tornou-se lenda entre os caminhoneiros, um alerta silencioso de que a noite e a estrada guardam segredos que a mente humana não pode compreender completamente. A noite finalmente chega ao seu clímax e a estrada se estende à frente como um túnel infinito de sombras e silêncios perturbadores. O caminhoneiro sente que cada quilômetro percorrido deixou marcas invisíveis em sua mente, lembranças que o acompanham mesmo quando o dia começa a despontar. O farol do caminhão ilumina apenas trechos selecionados, como se a própria estrada escolhesse o que revelar, deixando o restante oculto à espreita. O vento que passa pelas janelas carrega cheiros impossíveis de identificar, sussurros fragmentados e vozes distantes que parecem repetir seu nome. Lembranças de vidas que jamais deveriam ser recordadas. Ele percebe que nada daquilo foi coincidência. Cada sombra que se moveu, cada farol que piscou sozinho, cada chiado no rádio foram sinais de que a estrada possui uma consciência própria. Não há fuga, não há chance de escapar. A experiência não é apenas física, é metafísica. A estrada observa, testa, ensina e transforma quem ousa atravessá-la sozinho. A mente tenta racionalizar, mas cada explicação falha diante da evidência de que o impossível tornou-se tangível. O passado, o presente e algo além coexistem naquele espaço, e o caminhoneiro sente que sua própria realidade se misturou a dimensões que desafiam toda a lógica humana. No silêncio absoluto, ele entende algo perturbador. A estrada não é apenas um caminho, mas um guardião de segredos, um observador silencioso que decide quem continua e quem desaparece. Cada quilômetro se tornou uma prova de coragem e percepção. Cada sombra um aviso, cada reflexo no retrovisor, uma lembrança de que o desconhecido pode surgir a qualquer instante. O encontro com o impossível não deixa cicatrizes visíveis, mas imprime na mente uma marca indelével, uma consciência de que algumas experiências não têm explicação e algumas estradas não podem ser desafiadas sem pagar um preço. Quando finalmente o sol desponta, há uma falsa sensação de alívio. A estrada parece tranquila, comum, mas algo permanece invisível, latente. O caminhoneiro sabe que cada curva, cada sombra e cada som carregarão para sempre a memória do que viu. O medo se transforma em respeito, a curiosidade se mistura à cautela e a certeza mais perturbadora se instala. Algumas rodovias não são apenas caminhos de asfalto, mas portais para dimensões onde o real e o impossível coexistem. A estrada observa, espera e continua implacável. Nada que aconteceu foi acaso, e nada que ele viveu será esquecido. A presença invisível permanece, paciente e silenciosa, lembrando que o desconhecido está sempre à espreita. Mesmo depois de anos, quando revisita aquelas rotas ou ouve relatos de colegas caminhoneiros, o impacto permanece. Cada história, cada sombra, cada farol distante carrega a mesma mensagem. A estrada não é apenas um caminho, ela é testemunha e participante de eventos que a mente humana não pode compreender completamente. E assim, a lenda se perpetua, alimentando o medo, a fascinação e a certeza de que, na escuridão da estrada, o impossível pode surgir sem aviso. E quem atravessa sozinho
jamais será o mesmo.